Só se for antissemita, anti-brasileiro, anti-corintiano, anti-palmeirense, que deve sobrar muito, né? Anti-santista. Mas não tem noção de que é um ponto de vista, para mim, sem noção, completamente contraditório. Quem vai falar de duas vindas de Cristo, duas segundas vindas, né? Porque duas vindas, a primeira é a segunda, normal, mas duas segundas vindas de Cristo, separadas por 7 anos de grande tribulação, do qual a igreja não faz parte. Algo que não encontramos nas Escrituras, não temos base. A igreja não vai passar pela grande tribulação porque Deus não permitirá que seus escolhidos sofram. Permitiu que o seu Filho unigênito sofresse. Possivelmente para que nós fôssemos livres dessas tribulações. Somos os filhos do Rei. Ele sofreu para que a gente fique no bem bom. É isso. Não nos foi dada a graça de apenas crermos em Cristo, mas também de padecermos por Cristo, diz o apóstolo Paulo. E importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo disse: somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, e o pessoal está esperando o escape, o livramento. Esse é um escapismo puro. Primeira condição para ser cristão: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A jornada do cristão na terra, como disse Calvary, ela é caracterizada: o crente caminha à sombra da cruz e à luz da ressurreição. Essas duas coisas conjugadas, esse paradoxo, isso de pertencermos já a uma nova natureza, a sermos já, estarmos assentados juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade, e ao mesmo tempo sujeitos às perseguições, às lutas e até mesmo ao martírio. Individualismo é outro resultado do pré-milenismo. Uma missão reduzida à salvação das almas, reduzida ao indivíduo, e assistência social como isca para pescar águas. Pronto, podemos ir para o outro slide. Milênio apocalíptico. Vou falar em Apocalipse, milênio, reino de Deus. Bem, reino de Deus é o tema mais badalado por Jesus Cristo. Falou mais sobre o reino do que sobre qualquer outra coisa, e nunca mencionou uma única linha, uma única frase sobre um reino que aconteceria único e tão somente depois da sua segunda vinda, e que duraria 1000 anos. Dedicou-se a falar sobre o reino mais do que sobre todos os outros assuntos. Jamais uma única frase mencionando uma esperança futura do reino de Deus em termos do pré-milenismo. É para ficar com a pulga atrás da orelha. Onde é que vai aparecer? No capítulo 20 de Apocalipse. Única passagem das Escrituras, somados Antigo e Novo Testamento, que menciona um reino de 1000 anos. 1000, número 1000. No livro de Apocalipse, os números não podem ser interpretados de maneira literal. A pergunta que se faz quando se está diante de uma literatura apocalíptica não é o que é, mas é o que significa. Não é o que é 1000 anos, mas o que significam 1000 anos. Interpretaram números apocalípticos de maneira literal e caíram no cavalo. Um deles, famoso, o Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, e concluiu precipitadamente que apenas 144 mil seriam salvos, apenas 144 mil, e é uma heresia. Ele mesmo teve que renunciar a esse pensamento quando os Testemunhos de Jeová ultrapassaram, para sua surpresa, um número superior a 144 mil, mas com a sua arrogância, presunção espiritual, ele fez um arranjo, e o arranjo foi: 144 mil vão para o céu, os demais dos salvos ficarão no paraíso terrestre. Heresia, heresia e heresia, uma atrás da outra, porque se interpreta literalmente um livro cheio de figuras de linguagem. Se formos interpretar literalmente, vamos chegar a algumas conclusões bizarras. O Espírito Santo não são um, mas 7 Espíritos de Deus, não é isso que fala? E assim sucessivamente.
todas aquelas figuras, cheias de cabeça, cheias de chifres, teriam que ser interpretadas de maneira literal. Seríamos atacados por gafanhotos, não sei das coisas. Olha, gente, é complicado. Vamos com mais calma. O livro de Apocalipse é um livro que precisa ser entendido. O número da besta 666, inclusive diz o próprio autor, calcule o número. Ou seja, não é um número em si. Para pensar. Faz um cálculo. Ele está falando de maneira enigmática. Ele não fala de Roma claramente, embora queira se dirigir a ela. Ele usa Babilônia, porque Babilônia já é passado. Porque se tocasse, se desse o nome aos bois, isso suscitaria ainda mais perseguição contra os cristãos. Por isso a necessidade de figuras de linguagem. Foi escrito num tempo de martírio que é conhecido historicamente como a Era dos Mártires. O tema dos mártires percorre todo o livro de Apocalipse. Não aparece único e tão somente no capítulo 20, onde se fala das almas dos decapitados. E se quiséssemos interpretar literalmente o Apocalipse capítulo 20, teríamos que reconhecer que apenas os que morreram e que foram mortos com essa espécie de morte, ou seja, decapitados, é que de fato reinariam com Cristo os 1000 anos. Não é isso que diz lá? Dá para interpretar literalmente? Ou não estaria o autor do livro de Apocalipse usando os decapitados para representar toda a cristandade, todo o corpo de Cristo? Um texto claro, isso é uma das leis da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto mais claro lança luz sobre um texto mais obscuro. Se temos apenas no livro de Apocalipse esta menção a 1000 anos, deveríamos entender o que esses 1000 anos representam e querem dizer. Provavelmente um número fechado, como 1000, 10 elevado à terceira potência, significa algo de plenitude desse reino de Deus, e não algo como começa no dia primeiro e vai até o 1000º dia, ipsis literis. Um prazo, um tempo pleno, onde Cristo reinaria, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Apocalipse não é uma narrativa cronológica dos fatos, antes trata-se de uma série de visões entrelaçadas ou justapostas, como retratos de uma mesma história, tirados de diversos ângulos diferentes, de maneira a enriquecer a visão como um todo. E quem quiser interpretar o livro como sendo uma narrativa de eventos que se sucedem um após outro, do primeiro ao último capítulo, vai cair o cavalo, vai ter muito problema. Vai ter que concluir que existem muitos juízos finais, vai ter que concluir que existem muitas segundas vindas, vai ter que concluir coisas bizarras, porque não é assim. O autor é João, e João adora o número 7. Bom, adora é só o jeito do brasileiro falar, né? Ele gosta muito do número 7. Ele escreveu o Evangelho de João. No Evangelho de João, quantos milagres estão ali registrados de Jesus Cristo? 7. Quantos eu sou? 7. Fiz isso à toa? Foi acidente? Não, de propósito. Usa o autor o número 7 para trazer a ideia da plenitude, da perfeição, querendo com isso provar a divindade de Jesus Cristo. 7 é usado, e ele divide o livro de Apocalipse em 7 sessões, e é muito interessante observar essas sessões, mas a gente não pode se estender e ficar falando sobre isso, mas é de fato dividido o livro de Apocalipse em 7 sessões, 7 visões de ângulos diferentes, e que se somam e que dão um quadro maior de todo o drama que representa e que ali descreve
primeira vinda de Cristo amarrou Satanás. Mas Jesus falou isso claramente. Eu não sei como é que a gente consegue ler Apocalipse capítulo 20 e ainda chegar à conclusão de que Satanás será amarrado quando Cristo esteve presente aqui na terra e expulsava demônios. Diziam os seus opositores que ele expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul. Está lá em Mateus capítulo 12. Ele dizia: como é que o diabo pode estar dividido, lutando contra o próprio diabo, Satanás contra Satanás, demônio contra demônio? Uma casa dividida não pode subsistir. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus até vós. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens. E o que é que Cristo está fazendo? Cristo entrou nesse mundo, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e o que Cristo fazia agora era saquear o inferno, que estava até então sobre o príncipe, sob o domínio do príncipe deste mundo. E Cristo está agora resgatando as almas do inferno, está agora libertando os cativos, porque o Espírito de Deus está sobre ele. E o diabo pode fazer alguma coisa para impedir? Não pode. Porque ninguém entra na casa do valente para saquear os bens sem primeiro não tomar o cuidado de manietar, aprisionar, amarrar. O mesmo termo descrito para amarrar, aprisionar, no livro de Apocalipse capítulo 20, é usado aqui em Mateus capítulo 12. Foi amarrado o valente e Cristo entrou com poder. E o reino, isso é sinal do reino. O reino de Deus é chegado. Já foi amarrado o valente. E Jesus escreve em outras ocasiões, como temos ali, por exemplo, tem João capítulo 12, versículo 31 e 32. Quem quer ler? Veja o que diz. João capítulo 12, versículo 31 e 32. Cristo falando com todas as letras que naquele presente momento em que Cristo tinha os seus pés aqui na terra, agora, ele usa o termo agora, foi expulso o príncipe desse mundo. Pode ler. Quem é que tem aí? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim. E o diabo pode fazer alguma coisa para impedir essa atração de Cristo? Não pode, porque está amarrado. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Os 70 voltaram dando relatório. 70 discípulos entusiasmados, maravilhados, porque a eles os demônios também se submetiam. Eles estavam dando ordens para os demônios, e os demônios estavam caindo fora e não podiam resistir à palavra, o ministério, a luz na vida dos discípulos. Jesus disse: vocês estão contentes porque os demônios se submetem a vocês? Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um raio, sendo destronado, perdendo o poder. E Satanás, no livro de Apocalipse é dito, foi amarrado e lançado no abismo. Caiu como um raio, foi lançado no abismo. O que diz 2 Pedro? O que diz? Bem, isso aí vai um pouquinho mais adiante, a gente vai colocar, mas pode deixar por aí. 2 Pedro, o que diz Judas? Judas e Pedro falam sobre demônios em abismos eternos, como algo passado. Jesus Cristo voltou-se para a sua igreja, voltou-se para Pedro e os seus discípulos e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo inicia o seu ministério. Mateus capítulo 4, as primeiras frases, a primeira frase, o discurso inicial de Jesus Cristo, qual foi? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O seu maior e primeiro discurso é o Sermão da Montanha, capítulo 5. O mais importante, o maior discurso de Jesus. E o primeiro trata do quê? Da ética do reino de Deus, que segundo alguns
hereges dizem, vai se aplicar para um período posterior, dispensacional, que sucede a segunda vinda de Cristo. Acredite,